Bom dia a todos, bom dia. Segundos anos da Escola Padre Gerson, vamos começar a nossa aula de hoje, ok? Gente, como todos sabem, nossa quinzena se encerra hoje. Aquele que não enviou a atividade ainda para o meu PV, tem até a data de hoje para ser enviado, certo? Então, a partir de amanhã, não quer dizer que eu não receba sim. Agora a avaliação é diferente, mas até hoje é uma avaliação que a gente faz. A partir de amanhã já é outra avaliação, certo? Lembrando, quando vocês enviarem a atividade para o meu PV no WhatsApp, vocês coloquem o nome na legenda do WhatsApp, né? A data da atividade e o nome do conteúdo, certo? Hoje vou apresentar a vocês o novo roteiro, né, o novo material físico que a gente vai trabalhar nova quinzena a partir de amanhã, certo? Se eu não fiz, não estou lembrando. Aí, gente, olha só. Quem envia atividade, eu confiro, dou um ok. Eu só vou conferir todas as atividades quando fecho o bimestre. Aí eu vou lá, olhar nome por nome, como vocês estão enviando no meu PV, não apago nada, fica tudo registrado. Se faltar alguma, vocês vão ver a diferença na nota. Se não, então quer dizer o quê? Toda quinzena eu passo atividade e passo material físico para vocês se basearem, não se perderem, certo? Então, só no final que eu vejo quem entregou todas as atividades, quem deve alguma, quem não fez, e assim a gente faz a nossa avaliação. Não fico olhando assim diariamente, eita, faltou um, não. Só no final do bimestre, que é agora dia 15, termina o primeiro bimestre, e eu vou olhar essas atividades, ok? Gente, olha só, então, deixa eu transmitir para vocês, vamos começar logo. Vocês, quem fez a atividade, pega aí no caderno, vamos conferir, vamos corrigir. Vou fazer a correção da atividade passada, certo? Deixa eu transmitir para vocês. Só um minuto. Peguem a atividade aí para a gente debater e interagir aqui. Essa atividade passada, que é até a data de hoje da entrega, ok? Vamos fazer a correção e alguns comentários. Olha só, estão vendo aí? Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Viu, gente? Vocês sabem que eu peço que sempre quando vocês enviarem a atividade, bota, ó, professor, envia foto e embaixo na legenda do WhatsApp você coloca ó, atividade da quinzena tal, aí coloca a data e o nome do conteúdo, porque assim, quando eu vou fazer a avaliação final do bimestre, aí já fica fácil para mim, eu já encontro todas as atividades. Só não possa ser que eu me confunda e não veja a atividade que vocês mandaram. Assim ajuda a mim e ajuda vocês, certo? Por isso que eu peço essas, essas datas. Ok, gente? Certo? Só um minuto. Certo. Vamos lá. Então, vamos lá. Quem fez, sabe que a gente começou a trabalhar o artigo, certo? Que foi essa quinzena passada. Então, o artigo na língua portuguesa, na língua portuguesa, o substantivo pode ser acompanhado por diferentes tipos de palavras. Isso nós sabemos, não é isso? Chamadas determinando. O adjetivo que você já estudou, nós já estudamos, é um deles. Conheça agora outro tipo de determinante, que é o artigo. Então, o que é o artigo? Artigos são palavras que podem definir ou indefinir, individualizar ou generalizar o substantivo que se refere. Então, quer dizer o quê? Ele sempre vem acompanhadozinho do substantivo. Aquele carinha ali, o, a, os, as, uma, uns, umas. Então, existem os artigos definidos e indefinidos que nós sabemos também, que isso não é novidade para a gente, desde o ensino fundamental, a gente estuda isso, certo? Se algum de vocês tiver alguma dificuldade, é bom a gente estar revisando, porque esse conteúdo a gente vai precisar agora por diante para entrar algumas questões mais aprofundadas. Por isso que nós temos que ter esse conhecimento da base, que é as classes de palavra, o artigo, principalmente, que é uma das classes de palavras da morfologia, certo? Então, aí eu coloquei aqui uma atividadezinha para vocês. Então, o que é esta atividade? Vamos lá.
Do ponto de vista morfológico e funcional, os artigos são palavras que antecedem os substantivos, certo? E concordam com eles em gênero e número. Então, leia o texto de campanha comunitária a seguir e responda as questões de 1 a 2. Então, tem o texto aqui, né, uma imagem, previna-se, aí tem o enunciado da campanha, que é uma campanha sobre a gripe H1N1, que, por incrível que pareça, nós estamos nessa campanha agora esse ano novamente, né? A campanha de vacinação, que começa pelos grupos prioritários, depois até atingir toda a população, certo? Então, vamos lá. Compare estes anunciados, estes enunciados, desculpa, vamos lá. Lave as mãos frequentemente, ao tossir ou respirar, cobrir o nariz e a boca com um lenço descartável. Veja se você faz parte de um dos grupos a serem vacinados. Então, quer dizer, olha só, então, essa campanha, a campanha da gripe, né? A campanha que o governo sempre faz da gripe, a influenza H1N1, e não é diferente para a campanha que a gente está vendo agora, que é a campanha do Covid, que tem essa mesma recomendação. Lavar as mãos, a diferença é que a gente tem que usar máscara para se proteger melhor, porque esse vírus da Covid, ele é muito mais perigoso e muito mais contagioso do que o H1N1, certo? Então vamos lá. Considerando o sentido pretendido em cada enunciado, responda. Que sentido os artigos definidos atribuem às expressões as mãos, o nariz e a boca? E aí, gente? O que foi que vocês responderam? Qual o sentido? Quando ele fala nariz, as mãos e a boca. Qual o sentido? Esse artigo traz acompanhado do substantivo. Quem fez? Quem fez essa atividade? Hein, gente? Olha só. Então quer dizer o quê? Quando ele se refere com essas expressões, as mãos, o nariz e a boca, então quer dizer, ele está se referindo, colocou o artigo aí para se referir às suas mãos, à sua boca e a seu nariz. Então quer dizer que a gente lave, proteja o nariz, proteja a boca, certo? Não lembra dessa atividade, a atividade que foi no início da quinzena. Quem é que não lembra da atividade? Deixa eu fazer uma chamadinha para ver quem é que está aqui e está acompanhando o que eu estou falando. Vamos lá. Lorival. Presente. O Everton. Tauan. Christian. Presente. Maria Beatriz. Crislaine. Presente. Anne Tenório. Presente. João Vitor. Rafaela. Presente. Presente, professor. Presente. Jamile. Presente. Melissa. Presente. Tainá. Presente. João Guilherme. Presente. Aderbal. Presente. Samuel. Idrislane. Idrislane saiu. Natália. Presente. Felipe. Presente. Eugênia. Presente. Thaís. Presente. Gleice. Falei sim, Tauan. Presente. Sandriele. Presente. Idrislane. Deixa eu ver mais se tem mais alguém. Anne Beatriz. Presente. Faltou alguém eu chamar, gente? Eu. Rafael. Presente. Sou eu. Pronto, Rafael. William Messias, eu. GCL, Juliana. O Everton.
Pronto, no final eu faço essa chamada novamente, só para ver se vocês estão aí, viu, gente? Antes de tudo, eu quero agradecer a participação daqueles que participaram daquele projeto de sexta-feira, estão de parabéns. E aqueles que não participaram, eu também observei, né? Vamos participar, que nós vamos ter outros projetos, e isso vai influenciar muito na média de vocês. Então, aqueles que não participaram, procurem participar mais, procurem se envolver mais, porque é muito importante para o nosso crescimento educacional e muito importante para o seu conteúdo na disciplina de língua portuguesa, certo? E quero agradecer e muito feliz pelos aqueles que participaram. Nós temos outro projeto agora de setembro, se não me engano, agosto, setembro, que é do leitura e escrita, que é mais ou menos aquelas produções que nós vamos fazer. A diferença é, nós vamos fazer conforme um autor, nós vamos fazer trabalho em cima desse autor. O de sexta não, foi aberto, você escolhia um tema, algo que queria apresentar e apresentava. Já o do próximo, não. Por que, Natália, você está chateada? Pode me dizer? Nem Natália. Com o projeto. Por que Natália está chateada? Me diga, Natália. Cadê Natália? Natália, cadê tu? Viu, gente? É como eu falei para vocês. Eu queria apresentar todos os vídeos. Tem alguns vídeos que não foram apresentados, por quê? Porque, como o cronograma da escola não nos permitiu. Mas, é como disse, eu apresentei conforme a ordem de entrega. Não é porque a gente não pode, mas a participação seria interessante que todos participassem, porque aí aqueles trabalhos são entregues à escola e a escola passa para todos os professores, certo? Vamos lá. Tá certo, Natália. Você não quer comentar? Beleza. Vamos lá, vamos continuar. Continuar a nossa atividade, a nossa correção. Viu, gente? Então, quer dizer, então, a letra A, quando ele diz que sentido o artigo definido, então vocês vejam que ele está definindo aí. Definindo o quê? Qual a prioridade? A sua boca, a sua mão e o seu nariz. Então, ele serve para isso, definir esses artigos. Quando ele fala as mãos, que é a sua, o nariz, que é o seu, e a boca também, certo? Já a letra B, ele diz o seguinte: que sentido os artigos indefinidos atribuem a expressão um lenço descartável em um dos grupos. Em um dos grupos. O que é que quer dizer isso, gente? Alguém sabe me responder? Vamos participar, bora? Quem sabe me responder essa? Que sentido os artigos indefinidos? Então, veja bem, ele já está falando em artigo indefinido, ele não está definindo essa diferença. O artigo definido é quando eu defino o que é que eu estou falando, defino a compreensão. Já o artigo indefinido, não. Quando ele fala um lenço descartável, ele não está dizendo aquele lenço, é esse lenço, ou o lenço da marca tal. Então, ele está querendo dizer que é um lenço. Então, pode ser qualquer um lenço. E quando ele fala um dos grupos, então quer dizer, é um dos grupos definido. Então, quando ele diz um dos grupos, não está definindo que grupo é esse. Pode ser o grupo dos idosos, o grupo das crianças ou o grupo dos adolescentes. Por isso que é o nome artigo indefinido, certo? Vamos para o segundo. Na ausência de artigos antes de substantivo, também produz sentido. Observa o enunciado do quadrinho, né? A gente observou o enunciado do quadrinho, aí tem isso aqui, tem o texto que diz: não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. Então, esse pequeno texto aqui, esta oração, gente, hoje, mais do que nunca, é de suma importância a gente fazer essas orientações, né? Essa orientação, não compartilhar alimento, copo, toalha e objeto de uso pessoal. Isso serve, pessoal, para vocês
se ligarem, quando a gente voltar no presencial, vocês botarem em prática essa orientação. Porque com essa doença, o Covid, que a gente não sabe quem está doente e quem não, então é bom a gente evitar o compartilhamento de alguns itens, como o alimento, copo, toalha, objeto de uso pessoal, caneta, o lápis. Por quê? Porque se o outro estiver contaminado, você pega. Ali você pegou o vírus que ele transmitiu. E por um descuido que você sabe que acontece, a gente passa na boca, a gente passa no olho, e é a porta de entrada dos vírus. Por isso que essa orientação é mais do que nunca agora, no momento que a gente vive, colocar em prática, certo? Então, letra A, faça um teste. Empregue artigos definidos e artigos indefinidos antes dos substantivos destacados. O sentido se mantém o mesmo. Gente, se a gente colocar um artigo aí, definido, indefinido, vai mudar o sentido, sim ou não? Os sentidos vão se manter o mesmo, sim ou não? Não. Eu acho que muda. E claro que não, né? Porque o artigo definido, ele define qual é o copo. Não é? Então, quer dizer que ele vai mudar o sentido todinho, né? A mesma coisa os indefinidos, muda o sentido da palavra. É a mesma coisa que eu chegar na sala de aula e dizer, o aluno, eu dentro da sala de aula, apontando para o aluno, dizer, o aluno está reprovado na minha disciplina. Todo mundo vai saber que qual o aluno, porque eu estou dentro da sala, estou apontando para o aluno, você vai saber. Agora, se eu chegar na sala e dizer, olha, aqui na sala tem um aluno que está reprovado, você vai saber quem é? Não, porque eu usei um artigo indefinido. É essa a importância dos artigos dessa classe de palavra, é definir ou indefinir a sua mensagem. Por isso que é bom a gente compreender e entender, certo? Vamos lá. Letra B. Conclua. Que sentido a ausência de artigos antes dos substantivos destacados produz? Qual sentido, gente? Que sentido é esse? Ele produz o quê? Qual sentido a ausência de artigo? Quando ele diz, ó, não compartilhe alimento, copos, toalhas e objetos de uso pessoal, que não tem um artigo antes. Então, ele tem aquele sentido genérico, indeterminado, né? Porque ele não está dizendo qual é o copo, qual é a toalha, qual é o objeto pessoal que você não deve compartilhar. Não é verdade? Então, ele não está deixando claro isso aí, certo? Vamos para o segundo agora. Segundo não, né? Vamos para o terceiro, que é a tirinha. Vamos lá. Leia a tira a seguir e responda as questões 3 e 4. Então, quem quer ler essa tira para mim? Um de vocês aí, uma aluna ou um aluno? Leia para mim, por gentileza. Dá para enxergar? Maiara, quer ler? Maiara, cadê Maiara? Melissa? Ela disse que foi para casa, professor. Já já ela entra. Eugênia, quer ler, Eugênia? Não, professor, obrigada. Ixi, Eu não meu estou enxergando Deus. mais aí. Eu não estou conseguindo enxergar. Não está enxergando desse tamanho, não acredito. Vamos lá, Juliana, quer ler, Juliana? Pode ser. Leia para mim, por gentileza, Juliana, essa tirinha. Relógio, celular, carteira. Alô? Ah, espera um pouco. É pra você, é para você. Toma o celular. Segura o relógio e a carteira. Dá o relógio, dá a carteira e toma o celular. Segura o revólver. Toma a carteira, toma o relógio. Erro. Essa é uma tira que tem um tom irônico, um tom engraçado, né? Vamos entender esta tira agora. Vamos lá. A tira retrata um assalto que
segundo o assaltante, termina em erro. Qual foi o primeiro erro do assaltante? Justifique sua resposta. E agora, gente, qual foi o erro do assaltante aí? O primeiro erro do assaltante Dá o foi celular quando tocou. dar o celular quando tocou, não foi? Isso, muito bem, para que a vítima atendesse. E já que a partir daí ele se atrapalha todo, né? A partir do momento que o telefone toca, ele dá o celular e ele se atrapalha tudo. Bem interessante se acontecesse isso. Ou só em ficção. Vamos lá. Vamos para o quarto. A quarta questão que digo, né? Observe que no primeiro quadrinho o assaltante menciona alguns objetos, relógio, celular e carteira, sem empregar artigo antes dos substantivos. Já nos quadrinhos seguintes, os mesmos substantivos aparecem acompanhados de artigos definidos. Do ponto de vista semântico, o que justifica? Vamos lá. Letra A. O que justifica a ausência de artigo no primeiro quadrinho, gente? Porque o assaltante não sabia se ele tinha essas coisas. Porque verdade, tem contexto. Porque o assaltante, quando ele pede, ele espera roubar os objetos de valor que ele tem. Então, ele não está especificando quais são os objetos, né? Certo? Então, ele não especifica, ele não sabe se a vítima tem. Por isso que ele diz relógio, sem precisar colocar o artigo, certo? Beleza. Indeterminado, no caso, né? Indeterminado, isso. No caso é indeterminado a letra A, porque ele não especifica. Por isso que a fala dele fica um modo vago, né? Então ele evita os artigos porque ele não sabe o que é que a vítima tem. Já na letra B, o emprego de artigos definidos nos quadrinhos seguintes são... Quais são os empregos dos artigos na letra B? No terceiro quadrinho, qual é no terceiro quadrinho? Quais são os empregos dos artigos definidos nos quadrinhos seguintes, que é no segundo e no terceiro, né? Não, deixa eu ver. Vamos voltar aqui para... Ó. Então, relógio, celular, carteira. Então, ele aqui, ele não vê qual é o relógio, se a vítima tem relógio, ele só pede, certo? Alô? Espera um pouco, o assaltante. É para você, toma o celular. Segura o relógio e a carteira. Tá, o relógio. Ó, dá o relógio, dá a carteira e toma o celular. Segura o revólver, tá vendo? Os artigos aqui. Aí toma a carteira, toma o relógio. Erro. Então, veja bem. Então, vamos lá para a nossa pergunta. Ele diz: o emprego de artigos definidos nos quadrinhos seguintes. Aí ele quer o que aqui? Ele quer, observe, o primeiro quadrinho, o assaltante menciona alguns objetos, relógio, tarará, tarará, sem empregar o artigo antes do substantivo. Já nos quadrinhos seguintes, os mesmos substantivos aparecem acompanhados de artigo definido. Do ponto de vista semântico, que justificam o emprego de artigos definidos nos quadrinhos seguintes. Qual é? No sentido semântico, gente. Porque ele sabe os objetos que a vítima está. Isso, porque a partir daí ele já sabe qual é o objeto que a vítima já está. Por isso que ele já está definindo quais são os objetos, mas ele já está particularizando esses objetos. Beleza. Aí agora nós vamos para esse texto. Quem quer ler esse texto, lê o texto a seguir e responda as questões 5 e 6. Vamos lá. Quem lê para mim esse textinho? Deixa eu ver aqui. João Guilherme, lê esse texto. Cadê João Guilherme? Estou aqui, professor. Você lê aí para mim, por gentileza. Houve um tempo em que os homens incorriam nos hábitos perversos de canibais e em muitos outros vícios. Então surgiu um homem de melhor índole, que foi o primeiro a sacrificar vítimas, animais, e passar a sua carne. E assar conforme sua a carne- carne. E assar sua carne, isso, desculpa. E conforme a carne foi sendo preferida aquela do homem, eles deixaram de comer os homens. Pronto, muito bem. Tem um texto que ele pede que a gente responda as questões conforme o texto, a 5 e a 6. Então, agora nós vamos para as questões 5 e 6. Veja bem. Observe o emprego das palavras homem e homens nesses trechos.
Veja lá. Houve um tempo em que os homens, então surgiu um homem, conforme a carne foi sendo preferida aquela do homem, eles deixaram de comer os homens. Então vamos agora às perguntas. Que sentido o emprego do artigo definido os produz no primeiro trecho? Qual o sentido, gente? Quando diz, houve um tempo em que os homens, qual o sentido? Quando ele diz, os homens, houve um tempo em que os homens, qual é o sentido que ele prega essa frase? Qual é o contexto Sentido dele? genérico. É o sentido genérico que todas as pessoas, não é isso? Mencionada. Então, quando ele diz, houve um tempo em que os homens, então, que esses homens, esse artigo, ele define como fossem os homens, as mulheres, todas as O pessoas. professor lê o chat, tem gente perguntando. Cadê? Deixa eu ler o chat. Deixa eu ler o chat. Chat. Cadê? Pensa em se referir àqueles objetos específicos, ou seja, assaltante burro. Não. Passam a se referir àqueles objetos específicos, sendo de qualidade. Não, ele faz aquele sentido genérico, que todos, quando ele se refere aos homens, os homens, então quer dizer, todas as pessoas, todo habitante, todo ser vivo, nesse sentido aí que ele está se referindo. Certo? Já na letra B, quando ele fala assim, ó, o que justifica o emprego do artigo indefinido em no segundo trecho, ó, então surgiu o homem. Qual é o sentido? Qual é o sentido desse artigo indefinido? Quando ele diz, então surgiu um homem. Hein, gente? Professor, faça a pergunta de novo. Veja bem, olha só. No primeiro sentido, quando ele fala houve um tempo em que os homens, então ele está se referindo no sentido genérico, todas as pessoas. Já na letra B, diz que justifica o emprego do artigo indefinido no segundo trecho. Quando ele diz, então surgiu um homem. Aí ele quis Então dizer o quê? surgiu uma pessoa. Então, surgiu uma pessoa pessoa, né? Aqui, ó, vamos voltar para o texto, né? Houve um tempo em que os homens incorriam nos hábitos perversos de canibais. Houve um tempo, os homens, né? Todos, né? E em muitos outros vícios. Então, surgiu um homem. Então, quer dizer, surgiu uma pessoa de melhor. Então, surgiu uma pessoa diferente daquelas que eles estavam acostumando, né? Então, quer dizer, por isso que justifica esse emprego do artigo indefinido. Não é o mesmo homem, surgiu um homem. Então, uma pessoa diferente. Por isso que o artigo indefinido está se vindo aí para destacar aquele homem, não é o mesmo do primeiro enunciado, certo? Já a letra C diz o quê? Em que outro trecho a palavra homem ou homens tem o mesmo sentido que apresenta no primeiro? Qual é o trecho dessa que a palavra homem tem o mesmo sentido dos demais? Olha só, tem o primeiro homem no primeiro trecho, o segundo homem no segundo trecho, que é diferente do primeiro. Já no terceiro trecho tem aquele do homem também, que é diferente. E qual é o que tem significado igual ao primeiro? Então, esse quarto texto, quando ele diz, eles deixaram de comer os homens quer dizer as pessoas, não é isso? Eles deixaram de comer as pessoas. Então, vamos lá. Isso é o sentido, em que outro trecho, a palavra homem ou homens, tem o mesmo sentido que apresenta no primeiro, o quarto trecho, certo? Vamos para a sexta questão. Volte aos trechos reproduzidos na questão anterior. Aí, voltar para lá. Vamos lá para a gente entender. Já a letra A diz, no terceiro trecho, o substantivo homem é precedido de artigo definido. Beleza. Ó, qual é o sentido do homem no contexto? O artigo, nesse caso, particulariza ou generaliza o substantivo. Qual o sentido? Sentido de a humanidade, né? Quando diz o homem, né?
Humanidade da espécie humana. Generalizando, né? Todas as pessoas, né? A espécie em geral. Beleza. O artigo, nesse caso, particulariza ou generaliza o substantivo? E aí? Ele generaliza, né? Porque está falando, generalizando todo mundo, não é isso? Então, o artigo aí, ele generaliza, ele não especifica. Por isso que é uma das funções do artigo, é generalizar, deixar amplo ou especificar, mostrar qual é do que se trata ele está falando, certo? Já a letra B diz o seguinte: levando-se em conta o emprego da expressão um homem, no segundo trecho, que efeito de sentido é construído pelo emprego de os homens no primeiro trecho, em vez de um homem. Qual o sentido que é feito? Quando ele diz os homens em vez de um homem, qual o sentido? Sugere uma noção de um grupo maior, né? Quando eu digo o homem, estou me referindo a um grupo específico. Quando eu digo os homens, então, ele sugere a noção de um grupo maior. Você não vamos dizer, de oposição ao homem, seja para dar a ideia daquele grupo grande que deixou de comer a carne. Certo? Ok, gente. Alguma dúvida até aí? Não. Foi essas as questões. A gente só teve 6 questões que eu deixei, né? Pronto, essa foi a correção que eu fiz daquela atividade passada, da quinzena, certo? Então, quem não entregou, procure entregar até hoje. Vocês contam como a pontuação adequada. Agora, a partir de amanhã, a pontuação já é diferenciada. Então, agora, gente, eu vou apresentar a vocês a nova quinzena, que começa a partir de amanhã, certo? Então, 4 de maio a 15 de maio. Então, vocês têm até o dia 15 para a gente discutir, a gente tirar dúvidas, vocês fazerem a atividade para passar para mim, certo? Olha só, deixa eu compartilhar ela aqui para vocês. Se eu encontro ela aqui. Vamos lá. Deixa eu compartilhar para vocês verem aqui, gente. Estão vendo aí, não é? Olha só. Deixa eu ver o chat. Professor, estamos em qual bimestre? Não, estamos no primeiro bimestre. Professor Lorival. Vamos lá. Deixa eu aumentar Foi mais um mal aí, pouquinho. professor. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Olha só, gente, essa nova quinzena. O que é que a gente vai estudar? Vai revisar o numeral. Então, o que eu peço a vocês, quando vocês forem entregar a atividade, vocês postam a foto da atividade e no WhatsApp você coloca, professor, a atividade da quinzena 4 de maio a 15 de maio, aluno tal, turma tal, certo? Então, nós vamos estudar o numeral. O que é o numeral? O numeral é claro que todo mundo sabe o que é um numeral, né? Tem os numerais de ordinais, os numerais cardinais, que um diferencia do outro. Mas numeral já está dizendo, são números. O que é que ele nos diz? Além do adjetivo e do artigo, pode acompanhar o substantivo e palavras de outra classe, como os numerais. Então, aqui tem atividade, gente, vocês vão ler. Tem um enunciado explicando aqui, ó. Vão ler direitinho. Tem essas atividades e vocês vão fazer. Aqui tem explicando o conteúdo que a gente está trabalhando e tem outra atividade também. Então, a diferença são 2 atividades. A segunda tem 4 questões e a primeira 4 questões também. O que é que vocês vão fazer? Vão copiar enunciado e resposta. Tira a foto do caderno, procura tirar a foto do caderno em pé, de uma posição só, não deitado depois de pé, não, uma posição só, envia a foto para mim e na legenda do WhatsApp coloca atividade da quinzena tal,
com o nome do conteúdo, porque quando eu for avaliar as atividades de vocês, que é agora final dia 15, para colocar nota, eu vou lá no PV de cada um, procurar as atividades que me enviaram, que estão lá. Por isso que eu peço a vocês que enviem no PV, certo? Porque tem muitos alunos ainda que nunca entraram em contato comigo, então não tenho nada, nem o nome dele gravado na minha agenda. Então, aquele que não tem ainda dá tempo, entrar em contato comigo, conversar, para eu agendar e começar a enviar as atividades, porque quando eu fechar, pelo menos tem alguma pontuação para colocar. Certo, gente? Vocês estão vendo, daqui a pouco vou postar essa atividade do grupo para vocês fazerem. Aí vocês ou imprimem ou anotam no caderno e fazem a atividade. A escola, a partir dessa semana, vai entregar o material físico, mas só que a escola só vai entregar o material físico aquele aluno que comprovar que não tem como assistir às aulas online por causa do celular ou da internet. Aí ele pega o material físico. Caso contrário, não, vai ter que ser pego por aqui mesmo, certo? E como vocês sabem também, nós temos também o Clube da Leitura. Então, o Clube da Leitura, vou apresentar a vocês aqui também. Nosso Clube da Leitura, que essa quinzena vai ser um pouco diferente, certo? Deixa eu compartilhar também para vocês entenderem nosso Clube da Leitura, que vai estar tudo lá também. Dúvidas? Vocês ou assistem a aula para tirar as dúvidas, se persistir, aí podem me perguntar. Ok? Vamos lá. Deixa eu ver se vocês já estão vendo aí. Estão vendo, né? Então, esse roteiro é o nosso Clube da Leitura. Veja bem. Mesma data. Agora, o que é que vai ser cobrado hoje? Olha só. Como vocês criarem um conto. Então, nós vamos trabalhar hoje com contos. Então, você vai ler. Eu preparei 5 dicas para você produzir um conto com a história criada por você. Então, quer dizer, como é esse conto, professor? Eu vou criar a história. É como no bimestre passado, na quinzena passada, nós trabalhamos produção textual, né? Uma produçãozinha. Algumas pessoas entregaram, outras não. Nesse, nós vamos trabalhar produção textual agora em formato de conto. Como vai ser o conto? Vocês vão aprender como criar um conto. Eu preparei 5 dicas para ajudar vocês a criarem o conto, certo? Então, nossa atividade como é que se diz? Atividade para essa quinzena é como criar um conto, certo? Deixa eu postar a vocês também as dicas, que daqui a pouco eu vou postar para vocês essas dicas também, e vocês vão ler com calma em casa e vão entender como criar um conto. Olha só, as dicas que eu preparei para vocês. Então, nosso clube de leitura, esta quinzena, vocês vão criar um conto e vão enviar para mim. Olha só. Então, estão aí, vocês já estão vendo, né? A mesma data, então, 5 passos para escrever um conto. Então, eu fiz a introdução, o primeiro passo, vocês vão ler. Segundo passo, terceiro passo, o quarto passo e o quinto e último passo. Pronto. Depois dessas dicas que eu preparei para você, eu tenho certeza que você vai ter condições de criar o seu conto. Aí você pode me perguntar, professor, qual o tema? Não. O conto não tem tema, gente. O tema é livre, porque o conto é o quê? É uma história que você vai criar. E como essa história está lá nas dicas que eu preparei para vocês, certo? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida dessa nova quinzena com esse material físico? Não. Nenhuma dúvida, né? Então, deixa eu pegar aqui... Sim, professor. Oi. É para tirar foto e mandar para o senhor ou é para gravar vídeo lendo? O conto é para você preparar o seu conto e você tira a foto e manda para mim. Atividade, aí você bota atividade, clube da leitura, da data tal, aí manda para mim, certo? Ainda bem. Viu? Isso não. Agora sim,
Mais adiante, nós vamos fazer outro projetozinho daquele que vocês vão gravar algo, aí eu vou dizer o quê, fazer um videozinho bem arrumadinho, com aquelas montagens que vocês sabem fazer, para a gente apresentar no projeto Leitura Escrita, que, se eu não estou enganado, é final de agosto ou começo de setembro, mas a data ainda da escola vai dizer exato, eu passo para vocês, certo? Deixa eu pegar aqui a frequência de vocês, já para vocês assinarem. Espera aí, deixa eu ver aqui onde eu coloquei. Só um minuto, viu, gente? Porque aí é muito importante essa frequência, vocês assinarem. Por quê? Porque é uma documentação que vocês estão participando. Que a escola, ela está avaliando quem participa ou não, porque dependendo, se a gente entrar no segundo bimestre e não tiver nada de participação do aluno, o que é que vai acontecer? A escola vai cancelar a matrícula deste aluno, certo? Aí por isso que eu peço muito que vocês participem e assinem a frequência, porque é um documento que está comprovando que vocês estão participando. Nunca deixe de assinar esta frequência, certo, gente? Deixa eu só pegar ela aqui para. Por isso que a minha preocupação toda aula colocar a frequência. Imagem. Vão colocando tudo no diário de bordo de vocês, o que a gente está fazendo nas aulas, que é outra atividade que é cobrada também, certo? Deixa eu colocar aqui. Aí, gente. Olha a frequência, gente. Já pode ir assinando a frequência aí. Vou colocar também no grupo de vocês, porque vou colocar todo o conteúdo para aquele que não teve condições de assistir agora. Essa aula também depois vai lá para a sala de vocês para assistir e ficar por dentro de tudo que ocorre na sala de aula, que é muito importante. Aquele que não assiste, procurar assistir os vídeos, porque aqui eu explico o trabalho, explico a atividade e explico o conteúdo, né? E o bom é que o aluno vai estar tirando todas as suas dúvidas. O interessante é isso, sem precisar estar se questionando, perguntando ao aluno, perguntando ao professor o que foi que aconteceu na aula. É muito importante isso. Certo? Deixa eu ver o chat aqui, se vocês estão falando. Ô, professor, Pode só falar. tem terceiro ano A e terceiro ano B. Oxe, peraí, então deixa eu ver aqui. Ô, professor, eu não tô conseguindo não abrir. Peraí, viu? Então deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Foi um erro de digitação, certo? Deixa eu colocar de novo para vocês. Pode ter acontecido algum probleminha. Olha agora, gente. Olha agora aí para ver se você me diz alguma coisa. Professor, tá parecendo como se eu já tivesse respondido. Não, quem já respondeu não muda nada, não. Ela está registrada, viu? Mas eu não respondi. Oxe. O meu também, professor. Ó, deixa eu ver aqui. Quem respondeu foi o Everton, Lorival, Aderbal e Anne. E Rafaela, Christian e Samuel já responderam. Estão respondendo, né? E acontece o quê? Tenta de novo, Natália. Eu consegui Posso responder. colocar no meu grupo? Vou colocar no grupo também, viu? Certo.
colocar também, porque aí, às vezes dá erro, pode ser o celular também, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, já está no grupo. Agora foi. Pronto. Vocês entendam que pode ser algum errozinho, certo, gente? Aí não deixem de assinar, certo? Pronto, pessoal. Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Vou agora postar todo o material lá no grupo de vocês. Aí vocês analisem, olhem a data de entrega para não perder o prazo. E lembrando, quem não entregou a atividade da quinzena passada ou as anteriores, pode entregar, certo? As atrasadas e a da quinzena passada até hoje vai contar com uma pontuação normal. Entregar a partir da manhã a pontuação é diferenciada, certo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Algum questionamento? Se não Não. tem, tenha um bom dia.